Vamos para mais um episódio. Eu estou literalmente que nessa camisa aqui, ó. E agora, José? Por quê? Eu não sei, José. Não sei. Tô com muito medo desse vídeo sair muito negativo, mas eu tenho um compromisso de ser honesta comigo mesma, entendeu? Então, eu vou seguir com isso. Porém, entretanto, por todavia, encontrei uma amiguinha no Conexão também. Então, teremos um episódio com duas opiniões distintas. Quer dizer, não sei se tão distintas, mas pelo menos de duas pessoas distintas será. Então, vai ser muito legal e vai ser muito bacana também para comparar os dois episódios, para ver a minha opinião diante de tudo que eu achei a partir de mim, só para deixar bem claro, e depois vocês pensarem melhor e, enfim, analisar aí se faz sentido ou não. E com uma outra pessoa também opinando vai ajudar bastante. Mas vamos lá, o nosso episódio hoje é sobre o Conexão Social Media, pelo menos o daqui de São Paulo, né, que foi o que eu fui ontem. E esse episódio vai subir essa semana, fiz de propósito, esse especial para não esfriar muito o assunto. E também para que não passasse tudo que eu estou pensando sobre. Eu prometo que, assim, vai ser um pouco difícil não fazer comparativos, né? Porque estamos falando de evento grande, de duração de 3 dias, grandes nomes palestrando. Então, eu acho que chega a ser um pouco inevitável. Até para quem frequentou, eu acho que vai entender muito do que eu tô falando. Não em especial esse, claro, porque eu fui, mas eu acho que de um modo geral isso vai acontecer, né? Querendo ou não, eu vou no RD Summit desde 2018. E era um dos poucos eventos que eu frequentava, claro, focado em marketing. Eu já tinha frequentado alguns outros eventos, inclusive teve um preparatório que eu mencionei que eu ia no Conexão e tudo mais, que eu falo sobre eles. Eu cito todos os eventos que eu fui e tudo mais. Então, dá para ser um comparativo também de grandes eventos de relação e estrutura e tudo mais, mas eu acho que quando envolve mais de um dia, envolve outros critérios, que é o que eu quero trazer muito aqui. Então, não serei imparcial. Serei muito. Trarei muito minha opinião. E aí, eu quero muito que vocês comentem, que vocês falem se foi muito errado eu comparar diretamente com outro evento, se eu tô comparando com cebola. Acho que é importante, por mais que eles funcionem bem juntos. Mas enfim, eu trouxe 3 tópicos aqui para falar e eu quero trazer muito o que a minha percepção sobre esses tópicos. Então, vamos falar sobre estrutura, conteúdo e tempo de duração. E depois eu vou trazer um pouco sobre os meus achismos. Mas lembrando que é importante eu colocar aqui. Eu acho que o público-alvo, eu vou aprofundar isso mais no decorrer do episódio, mas eu acho que o público-alvo ele estava muito declarado e eu só percebi que eu não era ponto deles ou alvo deles lá durante o evento. Eu acho que mais precisamente durante o sábado. Acho que durante a sexta não foi tão explícito, mas no sábado e no domingo foi assim, declarado. Então, acho que é isso importante colocar. E vai ter a minha opinião pessoal e cada um vai ter muito uma percepção diferente. Eu tava com muito receio porque eu fiz muito network nesse evento. É uma coisa que eventos menores podem propiciar, é isso mesmo, acontece com melhor e com mais frequência e tal. Por mais que não seja um ponto negativo no RD, mas eu tive essa percepção de maior facilidade por conta, né, da estrutura. Eu notei, e por isso que eu comecei já desse jeito, tipo, pô, não quero parecer negativo e tal, porque a percepção foi que tá todo mundo pirando, amando, enlouquecendo, e eu estava me sentindo assim, ué, que eu não estou sentindo mesmo, sabe? A sensação foi essa. Mas, enfim, vou trazer de forma. Eu vou tentar trazer o que de fato eu tinha e a minha opinião sobre isso. Então, eu vou trazer fatos, né, que não se alteram, e aí eu vou trazer minha opinião sobre aquilo. Eu acho que vai ser importante. Eu espero muito que vocês gostem, porque se vocês gostarem, eu vou trazer isso de novo em outros eventos que eu for, porque eu quero dar uma estudada melhor e explorar um pouco mais os eventos de marketing, principalmente, né, da minha área, que eu sei o como é importante você estar inserido neste mercado. Então vamos lá. O primeiro tópico é sobre estrutura. O Conexão Social Media 2025 foi no Vibra, São Paulo, o antigo Crédito Hall, para quem é
paulista vai saber onde fica, porque é um lugar bem centralizado e quem mora na Zona Sul, principalmente para ir trabalhar, muita, ou da maioria das vezes passou em frente àquele lugar, certeza. Na época que eu trabalhava CLT, eu passava muito ali. Então, ficava ali, os 3 dias. Eu já tinha ido lá no show da Sandy alguns anos atrás, quando ainda. Que tá mudando muito, com muita frequência de nome, né? Então, na época era Unimed Hall e agora tá Vibra. Eu já tinha ido, já tinha uma ideia de estrutura, mas eu não fazia ideia de como eles faziam, né, durante um evento. Então, assim que você entra, eu achei o credenciamento muito rápido. Eu achei que por ter aberto um dia antes, estaria muita mais gente. Mas eu achei até que tranquilo. Eu peguei o ingresso Smart, que dá acesso aos 3 dias, mas é tipo o normal, o Smart é o básico. Aí tem o VIP Plus e o VIP. Pelo que eu entendi, VIP Plus e VIP, acho que só muda as classificações, só alteram mesmo pelo tamanho do seu kit, eu acho. Que a minha colega que foi, a minha amiga, ela foi. Inclusive, a minha amiga de RD. Nos conhecemos no RD. Mas vou contar melhor essa história quando ela aparecer no episódio, que vai ser muito bacana. Eu tô muito animada pra esse episódio com ela. O credenciamento, pelo que eu entendi, o VIP, claro, era muito mais exclusivo e mais rápido acesso. Mas o Smart também, como era a maioria dos participantes, tinha muitos estandes, então a fila andava muito rápido. Inclusive, para quem queria tirar foto nas coisas que tinham do lado de fora, valia a pena você primeiro pegar uma fila para fazer a foto e depois você entrar, porque a fila andava muito rápido, muito mais rápido do que a da foto, por exemplo. Porque a pessoa vai querer gravar um vídeo, talvez, vai querer fazer um close, então demora mais. E a credencial tava andando muito rápido, tinham muitos. Eu não sei como é que eu posso falar, totens, né? Enfim, de credenciamento. Eu achei muito rápido. Assim que eu entrei, a gente já via. Eu não sei se eu posso chamar. Eu vou chamar de entrada, pra não pensarem que eu já tô começando julgando. Mas tinha uma entrada, e já na entrada tinha algumas ativações. Tinha da MLabs, né? Meu coração amo. E serei filiada a partir desse ano. Eu já sabia do programa de afiliados, mas eu acho que eu nunca tinha, sei lá, conseguido propagar. Então, eu sempre fui testemunha da MLabs, mas eu acho que eu nunca consegui propagar tão bem quanto foi nesse evento. Então, com certeza eu virarei afiliada, porque amo de paixão e a plataforma, gente, vale a pena, compensa. Eu já fiz um episódio só sobre eles, com autoexplicativo de como eu uso, de forma da minha consultoria. Eu ia falar de forma pessoal, mas não é pessoal, é profissional. Ela centraliza muitos canais digitais, então facilita muito, tanto para gestor quanto para a equipe. Então, pro gestor fiscalizar, dar uma olhada, supervisionar o que está acontecendo, o que está em atraso, o que não, o que já foi, enfim. E pro social media, para quem tá ali na execução, na operação. Ele ajuda muito a se organizar melhor. Quando eu conheci, eu ainda era estagiária e facilitou muito a minha vida. Mas enfim, vão no episódio que eu fiz especial da MLabs, vou deixar aqui na descrição o link para o episódio. Então, aí tinha a MLabs, por favor, confira, o episódio tá muito bacana. Também tinha a Baseworks, que eu não tive muito tempo para ir ver direito o que eles oferecem. Acho que dos 4 expositores, era o que menos atraía atenção, assim. Tinha também o Reportei, que inclusive fizeram um lançamento lá no evento, que o Reportei agora também vai ter uma plataforma de agendamento de posts e preciso dar minha opinião pessoal sobre o que eu acho disso. Gente, que tiro no pé, cara. No evento onde também possui a MLabs como patrocinador, é um tiro no pé. Porque assim, você tá falando de uma concorrente que está há mais de 15 anos no mercado. E é muito completa. Ela é muito completa. A plataforma, eu não tenho do que me queixar, desde a época que eu lembro que estagiária eu não entendia nada de nada. A automação para mim era uma super, hiper, mega power novidade. E mesmo assim eu sabia mexer, e não é por eu amar a marca, até porque eu amo a marca, não é por nenhum benefício que ela me dá, além do que ela de fato entrega. Então, as coisas que eu gosto nela é coisas que ela já foi criada pensada nisso, sabe? Não é nenhuma coisa que, ai, é porque eu sou cliente há muitos anos, então eu tenho muitos benefícios, ai, eu tenho muito. Não, não é sobre isso. Até porque nesse ponto, assim, fora o carinho que todos os funcionários sempre têm e eles são sempre muito legais, fora isso eu não teria do que falar, porque não tem nenhum uau que eu receba deles além do excelente, a excelente entrega que eles de fato já prometem.
Então, só pra, né, pra deixar claro. Mas amigas, né, a minha coleguinha, inclusive, ela vai conseguir falar muito melhor sobre isso. Mas ela foi até o stand e eles falaram que existe uma fila de espera. Conseguir usar o teste e aí, talvez, quem sabe, implementar. Gente, no evento é um tiro no pé gigantesco, porque você falar de uma coisa que nem está implementada ainda, você está em fase de teste e existe uma fila de espera para esse teste. Por que que eu digo, né, tiro no pé? Porque assim, na época da pandemia, a MLabs acabou tendo um problema com a Meta, aí eles acabaram firmando uma parceria com a DashGo e depois eles acabaram adquirindo a DashGo. Então hoje a plataforma entrega relatórios maravilhosos, insights, inclusive, do que você pode talvez estar errando ali. Ele aponta diretamente o que que você pode fazer de melhor. Ele dá dados, esses insights são baseados em dados do mercado, do seu nicho. Então, você, quando você se cadastra, né, quando você faz lá as suas implementações na plataforma, você coloca várias informações, inclusive o seu nicho. Então, eles colocam tudo isso muito bem mencionado, de coisas que você pode fazer para melhorar. Ele te dá ideias, ele te sugere, tem uma inteligência artificial inserida na plataforma que te sugere, dá ideias para legendas, caso você não tenha. Enfim, tem muita coisa. Se eu fosse falar da plataforma, por isso que eu fiz um vídeo só para ela, e foi um vídeo longo, inclusive, justamente por conta de tão gigante que ela é. Mas enfim, o que eu quero dizer, ela não é carro-chefe em relatório. Ela entrega um relatório muito legal, muito bacana, muito completo, mas ela não é o carro-chefe dela. Ela só implementa porque faz sentido para a entrega dela, né? Você já tá lá fazendo os agendamentos de posts, por que não você já conseguiu o relatório daquilo? E ela não faz só o relatório, os posts que você programa nela ou posta nela. Você, se você fizer diretamente nos seus perfis, ela também traz os insights e dados desse post que você fez, né? É claro que, como toda plataforma, é depois de um mês que você implementa. Então, você adquiriu a plataforma hoje, então só mês que vem, no dia 30 de julho, que você vai conseguir tirar o seu primeiro relatório. Mas isso é toda a plataforma, assim, principalmente das pagas. Até onde eu sei, todas funcionam assim. Se tiver alguma diferente, é novidade, por favor, comentem aqui e me falem que eu quero saber qual que tá fazendo diferente. Mas todas são assim. Para você conseguir um relatório imediato, só na própria plataforma. Então, no próprio Instagram, no próprio Facebook, no Meta, no próprio LinkedIn, que também tem a área de dados, enfim. Lembrando que para você ver essa página, você precisa, né, ter um perfil profissional. Importante, porque o pessoal não vai ter nenhuma dessas informações porque você não precisa, né? É meio óbvio. Então, tinha também o Reportei e também tinha um clique, que eu inclusive recebi um brinde deles. Na verdade, dois, que é uma balinha que para quem não viu, eu postei uma sequência de stories e salvei no meu destaque, então tudo que eu vivi lá dentro do evento tá nesse destaque, vejam, confiram, tá bem bacana. E aí eu ganhei um Resolvatril, que é uma balinha assim de tic-tac. E também ganhei a garrafinha, numa ação que eles tinham de jogar o disco e bater nos pinozinhos. Eu vou soltar um vídeo em especial da minha participação e vocês vão poder conferir. Mas enfim. E aí depois eu edito a descrição e adiciono ele aqui. Ou quem sabe eu posto antes desse vídeo subir ao ar, né? Eu não tenho certeza aí. Mas enfim. Então, em relação à estrutura, tinha esses quatro estandes. E também tinha uma lojinha do próprio Publicitários, que eu já estranhei um pouco, porque assim, eu quero muito centralizar isso aqui no Conexão, de novo, não é minha intenção trazer um comparativo, mas é muito mais forte do que eu. O RD, ele vende muito uma experiência. Você vive toda uma experiência no local. E o melhor, você personaliza a sua experiência do seu jeito. Então, a sensação que tem é que a gente tá sempre fazendo muita coisa, mas a sensação é que a gente sempre tá tipo assim, eu preciso estar no ano que vem de novo, porque eu acho que eu perdi alguma coisa esse ano. Porque tem muitas coisas simultaneamente acontecendo. Traz um pouco dessa sensação. Eu não sinto perdi algo. Talvez algum brinde, né? Alguma ação que depois eu veja que, poxa, eu queria tanto, mas não traz aquela sensação de, ai, que pena. Não, só traz uma sensação de, poxa, que bacana, teve isso também, que pena que eu não consegui. Mas não é uma coisa assim, ai, trágica. Não chega a ser. E eu acho que lá faltou um pouco disso, faltou um pouco de experiência. Eu não me senti vivendo uma experiência. Eu senti sendo guiado o tempo todo, seguindo um cronograma o tempo todo, que talvez eu não gostaria porque não fizesse sentido. Tudo bem que pode ser um pouco de hipocrisia, porque o nome do evento é Conexão Social Media, então é focado para social media.
é um dos braços que eu tenho na minha consultoria de marketing digital. E por isso que eu vi sentido em ir, tá? Não foi burrice, mas eu senti um pouco dessa falta, porque tem uma galera que entrega tudo e eles falam sobre isso o tempo todo. É isso que me frustrou mais. Eles batem nesse martelo de tem isso, a galera gosta disso. Meio que a estrutura que a galera trabalha hoje em dia é assim. E é a forma com que eu trabalho, e não percebi isso. Não vi isso lá. Essa entrega era muito focado realmente pro social, mesmo eles cientes que a galera que tava lá fazia um pouco de tudo. Então eu senti um pouco frustrada nesse sentido. Mas tinha lá, tinha o café oficial que era distribuído de graça, e aí você podia até escolher o sabor, mas tinha os cafés tradicionais que ficavam nas garrafas e você só enchia o copo e tal. Eu achei isso muito bacana. O café era muito gostoso, de fato. Para quem não me conhece, né, pessoalmente, eu não gosto de tomar café puro, né? Sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu preciso de pelo menos 3 gotinhas. É claro, dependendo da quantidade. Se for um dedinho de café, uma gotinha, eu acho que resolve. Mas é o meu mínimo, assim. Por muitos anos eu já tentei, né, tirar o açúcar e o meu auge foi as 3 gotinhas. E quando eles me serviram, eu preferi provar, né? Porque era um café diferenciado, gourmet e tal. E eu provei o de laranja no primeiro dia, eu amei. E no segundo dia eu provei o de caramelo. Eu confesso que eu não senti muita diferença dos dois, mas os dois foram muito gostosos. Consegui tomar sem açúcar, então ponto positivo. Também tinha estande de óculos. Acho que o nome da empresa era OK, com dois Os. Tinha óculos muito legais. Era tipo uma Chili Beans da vida, tipo com óculos escuros, óculos de grau e uma variedade assim absurda. Pelo que eu vi era muito bacana, estavam vendendo lá na hora. Só que a minha amiga foi de VIP, né? Não sei se VIP Plus ou VIP, mas ela foi de VIP. E ela me falou do kit. O kit vinha um óculos em parceria deles e eles que escolhiam. Eles também ganhavam voucher para alimentação, então eles não precisavam pagar e tinham food trucks na área externa. Eu achei a média de preço muito alta, mas querendo ou não, é o teto mais ou menos de faixa de preço é, de eventos assim. No RD também é mais ou menos essa faixa de valores, não vou negar. Mas eu confesso que eu senti uma deficiência de opções. Tinha muito hambúrguer, muito hot dog, pastel, fritura. Aí tinha uma que vendia comida, massas congeladas. Tinha outro que vendia pizza, yakisoba. E um ou dois que vendiam churrasco. Eu só vi um, mas pelo que eu tinha ouvido falar, também tinham dois. O espaço, eu não vou falar muito porque no evento desse esporte, que tinham em média 4.000 pessoas, não tem como não ficar ocupado, né? Então era difícil sentar, mas tudo bem. A ideia também é essa, você sentar e fazer. Eu fazia muito networking na hora do almoço. Porque você ou pede pra sentar com alguém, ou senta sozinho e recebe uma galera. Então é um momento bacana de troca. Mas eu senti uma deficiência de comidas mais naturais. Inclusive, foi muito engraçado, porque eu saí de casa falando, eu acho que eu não vou ter problema com isso. A minha mãe tá passando umas semanas comigo e ela tava aqui, e aí eu comentei com ela, eu acho que eu não vou sentir falta disso, porque tá tão em moda comer saudável. E agora que eu tô, né, fazendo dieta, tendo acompanhamento nutricional com o personal e tal, era importante. Mas infelizmente não tinha. O mais próximo de saudável era um churrasco, né? Porque é proteína saudável, e aí eu até gostei. Mas vinha um cheiro de. Eu vou colocar a foto aqui, tinha um cheiro de salada. Então, uma quantidade assim, não é nem mínima. Era uma quantidade quase nula, assim. Mas depois eu entendi o porquê. Lembra que eu falei muito sobre o público-alvo? Eu vou até trazer por que que isso é tão importante, porque eu não coloquei isso como tópico, porque eu não achei que fosse, né, relevante, mas vai fazer sentido com o restante dos tópicos, né? O público-alvo claramente não era eu. O público-alvo claramente eram jovens ou recém-formados ou se formando ainda, seja em graduação, né, de publicidade e propaganda, ADM, marketing, seja também em outras cursos, talvez, de social media, que tem bastante hoje, enfim. Porque tem muita gente que abre mão de graduação para fazer cursos extensores, né? Ou, enfim, não sei como é que podem chamar hoje, mas para se especializar. Não tinha muitos, né, desses. Era muita essa galera. Por que que eu tô falando isso? Pelas palestras que tinham e pelo público que eu conheci, porque eu falei com muita gente. Eu troquei ideia na fila das ativações que tinha lá das empresas que eu mencionei. Eu troquei ideia na hora do almoço, sentar na mesa, tanto de pessoas que eu pedi para sentar, me acompanhar, ou de pessoas que viram que eu tava sobrando cadeira na mesa e pediram para sentar. Então, eu conheci muita gente, falei com muita gente.
Tinha pessoas, sim, mais velhas, millennials e mais jovens, mas eu estou falando referente ao que eu senti pós-conteúdo, que aí entra o segundo tópico. Ah, tem uma coisa de estrutura que eu não posso deixar passar. Eu achei o lugar muito pouco preparado para inclusão. Os palcos, eu fiquei tanto na parte superior, que era permitido, né, para o meu passaporte Smart, quanto também fiquei muito na inferior, que era o que eu mais gostei. E eu percebi que tinha muita escada. Era escada para subir, escada para descer, escada para ir para as cadeiras e muita escada. Eu vi só um elevador que inclusive ficou congestionado, porque só tinha uma escada rolante que era para subir, não era para descer. E eu percebi que isso não era tão bacana. Eu vi algumas pessoas de muleta, não vi nenhum cadeirante, mas, gente, profissionais do digital são muito inclusivas. Então, não faria sentido eles não pensarem nessa estrutura. Eu acho que os seguranças sofreram muito se tinha algum para ficar carregando de um lado para o outro. Porque, como é uma profissão inclusiva, no RD, por exemplo, é muito comum você ver muitos cadeirantes, muitas pessoas que usam muleta, muitas pessoas que às vezes você tem que considerar que a pessoa pode se acidentar e querer ir para o evento mesmo assim. Às vezes está com o pé engessado, mas não quer deixar de ir. Então, não é bacana você desconsiderar isso. Mas lembrando que é uma profissão muito inclusiva, então, pô, que chato, porque se você fosse um cadeirante, você não curtiria. Você não poderia ter o ritmo que, por exemplo, era só uma sala de plenária e você tinha horários. Então, tinha um horário do almoço, tinha um horário do coffee break. Então, você cadeirante já não tem muita facilidade de locomoção. Para você chegar a tempo, nossa, eles teriam perdido fácil alguns horários, sabe? Então, acho que é bacana pensar em isso. E eu não vou deixar esse adendo só para o Conexão ou para a equipe do Conexão ou culpabilizar só eles. Eu vou até responsabilizar também o espaço, o Vibra São Paulo precisa pensar nisso. Porque é um espaço que pega, é uma casa de show, entendeu? Não é só de evento. Então, pô, vocês estão pecando muito nisso. Precisam ser inclusivos. Passou da hora de serem. E se eu, como visitante, vi só um, e é a segunda vez que eu vou pro espaço, tá errado. Porque por mais que justifique em algum local, talvez alguém que, né, trabalhe lá e tal, mas mesmo que justifique, não, mas é porque você não viu, porque tinha um outro lado, porque tinha mais opções, não sei aonde, tá errado. Porque precisa ser fácil acesso, não difícil acesso. Então, fácil é quando qualquer um vê. Porque se alguém está chegando e eu que já fui 2 dias, eu falo, não, fica tranquilo, só você entrar por aqui que você já vê uma possibilidade de acesso. E eu não vi isso. Pausa para água. Já beberam água hoje? Tô vendo que esse episódio vai ser longo. Não desanimarei por isso, nem vocês devem. E aí eu posso ir para conteúdo. E por que que eu tive essa impressão que era para pessoas mais jovens? Porque primeiro que eu ainda não tô tão bem estruturada quanto eu gostaria na minha consultoria, que é a oferta. Inclusive por isso que eu estou em busca de eventos. É claro que mesmo quando estiver muito bem conceituada no mercado, no meu nível que eu almejo, é claro que isso não significa que eu não vou deixar de frequentar eventos, porque atualizar é mais do que necessário. É relevantíssimo e muito importante para tudo. Mas eu não tô. E quando eu conversava com algumas pessoas, o mais velho quanto. Ou mais velhos não tanto, mas os mais novos falavam e olhavam como se eu fosse assim. Oh meu Deus, grande empresária! E não tô querendo me diminuir, não tô querendo me menosprezar, mas diante do mercado tá muito longe de ser uma grandiosidade, um nível a se chegar. É uma das etapas do processo, não vou negar, mas não é sobre isso, sabe? E aí foi quando eu percebi no segundo dia, porque o primeiro dia foram conteúdos muito bacanas. Todos os dias tiveram conteúdos muito legais. Eu vou deixar isso para falar mais no decorrer do episódio, mas todos os dias eu tive muita coisa a dizer. Poxa, gostei muito, gostei bastante, mas eu vou deixar pro final para responder se eu voltaria ou não pro evento no ano que vem. Enfim, e aí eu percebi muito isso. O foco das palestras era muito acredite nos seus sonhos, temos tão pouco tempo, e era muito sobre, eu já estive no lugar de vocês, já, sabe? E aí eu comecei a perceber que era uma galera que não cobra nem R$ 1.000 por contrato. Tinha muita gente que cobrava R$ 500, R$ 300, isso por contrato, ou seja, por cliente. E aí eu tava até um pouco assim pensando, porque eu tenho uma cliente que tem só, ela é só uma, mas ela tem 5 marcas atreladas, e aí eu até pensei, nossa, acho que
Eu sou uma dessas pessoas. Depois eu fui fazer a conta e pior que não. Pior que não é um caso, porque mesmo cobrando um valor que eu não acho bacana, ainda assim tá maior do que a galera que tava lá. E fora que tinha uma galera que tava criando um portfólio, então tava topando tudo, literalmente por contrato. Então tinham pessoas lá que não estavam cobrando nada pra trabalhar. E é nessas horas que eu acredito que a minha cliente mesmo, que ela fica no Brasil, ela fala muito isso pra mim. Tem gente todos os dias batendo na minha porta oferecendo o seu trabalho por R$ 150. Claro que assim, quando ela fala seu trabalho, é que ela tá generalizando só mídias sociais, postar que na percepção dela é isso. Tem cliente, gente, que a gente pode educar a vida inteira que não vai mudar a percepção e tá tudo bem, né? Não tem muito o que fazer. Se ele não quiser aprofundar conhecimento naquilo, ele não vai e tá tudo certo. Cada um se aprofunda no que quiser, no que acha que tem que aprofundar. E o mais maluco foi isso, que ela me falou e eu já acreditava nela, eu sabia que não era papo de cliente que não quer aumentar FII mensal e etc. Mas eu percebi isso lá. Tinha muita gente que tava ou começando, ou querendo começar e tava lá pra ver, sondar como é que funciona, como é que era. E aí foi quando eu percebi que o público-alvo era muito eles. E assim, no segundo dia, no primeiro dia não fiquei tanto com essa percepção, mas no segundo eu fiquei bastante. Até porque no primeiro dia eu tive que voltar mais cedo, porque foi numa sexta-feira, eu tinha que trabalhar à noite e tal. Mas no segundo dia e no terceiro, cara, eu fiquei muito decepcionada que foi assim. Tudo bem, a empresa, país, né, que organiza e cria tudo e etc, que está por trás, eles são meio que uma escola para essa área do digital. Então eles oferecem mentorias, cursos e tipo mais do que sentido que eles divulgarem lá dentro. Mas bater muito nesse martelo, eu achei um pouco forçado a barra. Por quê? Porque tinha muita gente lá despreparada palestrando. Teve muita palestra legal. Teve muita menina que falava, ah, minha primeira palestra, eu juro que não parecia, porque falava muito bem. Existem pessoas que nasceram para ser comunicólogos, que comunicam muito bem, que falam muito bem, tanto diante das câmeras como diante de outras pessoas. E teve pessoas que falaram muito bem, mas teve muitas pessoas que falaram muito mal. Que foi assim, chato pra caramba e que ficaram batendo quase que a palestra inteira, agradecimento, que foi uma virada de chave quando eles se reencontraram. E assim, nada contra, não tô falando que é errado eles serem gratos, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas o que eu quero trazer é que a palestra tem que ser centralizada. Vocês vão falar de conteúdo, então centraliza no conteúdo. Vocês vão falar sobre estruturação, processos, então vamos falar sobre processos. Bem, se você agradecer no começo, ou no final, ou no momento que você conta sua história, tá tudo certo. Mas eles estão cansados de saber, inclusive falaram tanto sobre isso. A venda, ela não acontece quando você fala de venda. Por isso que o storytelling tá tão em alta, e eles falaram também sobre isso. E por isso que eu tô trazendo aqui. Eu não tô falando sobre conceitos que eu, Priscila, sei, porque na faculdade eu estudei isso, porque num curso tal, na minha pós eu vi isso. Eu vi em todos esses lugares, mas eu também vi lá. Tinha esse assunto lá correndo. E eles não abordaram dessa maneira, não estruturaram, não pensaram minimamente na estrutura da palestra da galera. E eu acho que eles deviam sim saber, receber a apresentação antes, para ver o conteúdo que eles vão falar. Porque o jeito que eles vão falar, a forma que eles vão falar, tudo bem ser livre. Mas eles não podem deixar livre o conteúdo que vai explorar. E eu até acho, na verdade, que foi de proposta. Porque ontem, porque sábado e domingo eles só basicamente falaram sobre mentoria e o curso de expert. E assim, eu não quero colocar aqui menção sobre ser bom, ser ruim, até porque eu não fiz. Seria, de certo modo, eu acho, até errado da minha parte se eu falasse dessa maneira ou disso, dessa forma. Porque não foi, né? Eu não fiz, eu não tenho opinião direta sobre. E seria muito feio eu pensar ou fazer isso. Mas pensando como uma pessoa que até poderia adquirir ou até gostar da ideia, muito frustrada, muito decepcionada com essa parte de conteúdo, porque teve sim palestras muito bacanas, muito ricas. E vou trazer aqui nomes que eu não conhecia e que eu gostei muito de conhecer. Mas é sobre isso, assim, tipo, não precisavam ter batido tanto nesse martelo, não precisavam tanto terem feito isso de uma maneira tão escancarada, porque a gente sabe que anúncio de venda, promoção, só vitrine não funciona. E eles fizeram exatamente isso no evento. Então, em referência a conteúdo, foi isso.
As ativações da marca, os conteúdos que elas trouxeram também já comentei aqui com vocês, então não vou ficar também batendo nesse martelo. Já falei no que eu acho que a Reportei pecou um pouquinho e amei o stand da MLab, tinha aquela maquininha de pegar pelúcia e, gente, eu tentei nos 3 dias. No primeiro dia só tentei uma vez, mas no segundo e no terceiro eu tentei mais de uma vez. Errei todas. E no que eu acertei, eu não filmei. Olha, não sei. Não sei ainda, sabe o que acontece. Acho que foi de propósito, só porque eu não gravei, mas enfim. A relação de conteúdo é isso. Agora vamos falar sobre tempo de duração. Foram 3 dias de evento. Eles indicavam chegar 8h30 e, se eu não me engano, o final era 8 horas, menos ontem que teve festa. Também tem um adendo. A festa só era para VIP e VIP Plus, né? Que é só VIP. E eu achei isso muito surreal, porque a maioria das pessoas eram smart. E eu achei assim muita sacanagem, sabe? Porque eles falam muito sobre a atração, mas eles não permitem que todos acessem. Então eu fiquei muito chateada. É claro que eles têm um motivo para isso. Se você se tornar um mentorado no meio do evento, ou se tornar um expert, né, que tem a mentoria e o curso expert de social media, vocês conseguem participação no show. Então, é uma forma de você também conseguir vendas, é um gatilho que eles usam. E eu fiquei um pouco assim, chateada. Não muito porque eu queria chegar cedo em casa, até porque a minha semana ia ser puxada de muito trabalho e tudo mais. Mas mesmo assim eu achei muito chato e assim, todo mundo que tava ao redor, quando eles citavam, não tô falando nem que eu propaguei alguma coisa. Até porque eu não sou ninguém na fila do pão, muito menos lá. Mas todo mundo, quando eles citavam isso, todo mundo eram com muitos comentários negativos. E eu acho que isso não é bacana. Se não for para ser para todo mundo, vamos repensar para ver se realmente faz sentido. Será que vale a pena a gente colocar tanta exclusividade para um horário específico para o evento? Eu acho que não é muito legal. Eu achei que também essa parte do show não foi tão bacana. E assim, o VIP, agora o VIP valia muito a pena, cara. Pra quem comprou o VIP, viu o quanto era legal. Mas eles não falavam sobre isso no tempo que eles tinham de fala, né? Porque o Erickson, que é o dono, ele ficava o tempo todo fazendo as apresentações entre palestrantes e momento coffee break e tudo mais, ele que fazia. Inclusive a palestra dele foi maravilhosa, assim. E aí eu fiquei pensando nisso, tipo, mano, não faz muito sentido, assim, tipo, pra que ficar batendo tanto nesse martelo, sendo que a maioria não vai participar? E sabe qual é o mais louco, que eu achei muito errado? Eu falei aqui pra vocês, né, que o foco era um público jovem, recém-formado ou se formando ainda, seja em curso ou graduações, enfim que seja, que não cobram nem R$ 500 por contrato. Logo, são pessoas muito lascadas. São pessoas que não têm grana. E eles sabem tanto disso, na época da mentoria, que foi no sábado, eu desconfiei que eles não soubessem muito, porque, pô, querendo ou não, mentoria de mais de R$ 10.000, quem pode adquirir isso, né? Só pessoas, no mínimo, bem-sucedidas ou que têm uma grana, um caixa ali para investir ainda antes de declarar qualquer coisa. Desistir de qualquer coisa, vamos colocar assim. Eu percebi que eles sabiam com quem eles estavam falando no domingo. Porque quando eles ofereceram um curso por menos de R$ 2.000, literalmente, que eram poucos reais abaixo, assim. Mas aí ele teve uma citada de tipo, ai, mas e se eu não tiver limite no cartão de crédito? Gente, para quem não tem limite de cartão de crédito para passar um curso de menos de R$ 2.000, é porque não é para ele comprar nada que tem esse valor, ou seja, equivalente a isso. Então, assim, faz sentido? Eu sei que ele vendeu muito, galera, vendeu muito mesmo, porque ele entra na mente, assim, não ele, né, mas o evento em si, ele é muito propício para isso. Ai, como eu queria estar estudando neuromarketing para falar um pouco mais aprofundado sobre esse tema, mas foi incrível como tudo foi propício para fazer a venda, mas assim, claramente pessoas estavam se ferrando para comprar, sabe? Que estavam se sacrificando de uma maneira assim gigantesca, não era um pouquinho, era muito. Prova disso, que se eu quisesse o curso pelo menos, se eu quisesse, daria para comprar. E não seria tanto sacrifício. Mas a galera ao meu redor tava falando sobre isso, sabe? Então não era uma coisa surreal. Eu lembro que teve um que eu não sei se ele tava. Até hoje eu não sei se ele tava me zoando ou ele tava falando sério. Mas ele tava do meu lado e ele falou: Ai, moço, não é tão assim. Eu acredito no seu potencial, só consegue fechar. Na época era ainda a mentoria, no sábado. E aí eu falei assim: Ai, você vai fechar então? Aí ele pegou e falou assim: Não, eu sou CLT, eu não consigo fechar ainda e tal. E não pretendo ser uma empresa e tal. Eu falei: Ué, mas se você trabalha na área.
A intenção da mentoria é essa, é te instruir a ser cada vez melhor, não que você precise abandonar seu emprego por isso. Ah, mas com o que eu ganho hoje não dá pra comprar. É sobre isso. Eu achei muito assim, surreal. E ele, cara, vendedor nato. Quem comprava no evento ganhava kits físicos. Inclusive, parece que os 150 primeiros inscritos do evento ganhavam um kit que retirava lá no dia do evento. Eu sei porque eu vi várias pessoas com umas caixas, né, com a marca. E aí eu fui perguntar para a equipe da produção. A comunidade não foi divulgada muito bem, porque eu não vi direito. Mas sobre isso, já que eu comparei tanto com a RD, eu vou deixar aqui que o primeiro evento que teve comunidade, eu também não vi. Não foi tanto que eu não entrei a primeira vez que teve, porque eu não vi. Então, pode ter acontecido a mesma coisa, assim. Mas teve uma coisa que eu não gostei. No final dos dias, ele e no meio do evento, eles trancavam o grupo. E a gente não podia conversar no do Conexão, não no do RD. E eu achava isso muito propício, porque era geralmente a galera voltando pra casa cansada e dizendo as coisas que gostaram e não gostaram. E aí pareceu que eles estavam querendo que a galera não conversasse sobre isso, sabe? E aí, bom, fechando os tópicos que eu separei que é importante é isso. O que eu gostei do evento. Gente, eu gostei do evento, tá? Não foi. Não quero parecer muito negativa, mas eu gostei do evento. Eu achei que estruturalmente, fora a parte da inclusão, tava bacana. Eu não me cansei. Não tô com dor nas pernas de tanto andar. Inclusive, a expectativa era essa. Mas não me cansei. Foi. Como tinha pausas, eu achei muito bacana. Muita oportunidade de networking. Todos os dias eu fiz networking, mesmo sem querer. Não era porque, ai, fui pra isso, o foco era esse. Não, foram todos sem querer, assim. Eu conhecia muitas pessoas na fila das ativações das marcas, conheci muita gente na hora do almoço, na hora de sentar nas mesas, como eu comentei, e também conheci muita gente na plenária, porque quando a gente se sentava, querendo ou não, eu estava sozinha, e eu não me contento. Eu já contei isso pra vocês, que até no cinema, talvez algumas pessoas não gostem de ir no cinema comigo, porque eu gosto de comentar o filme. Eu não sou de receber chill, porque eu não sou sem noção, mas gosto de comentar. Inclusive, é uma coisa que eu tenho comigo até em casa. Eu não gosto de assistir TV calada. Eu gosto de assistir TV e conversar com quem estiver comigo do meu lado. Ou se alguém me ligar, eu não sou de desligar. Eu fico vendo a TV e conversando com a pessoa. Então, eu gosto dessa troca. Eu acho que a TV só funciona se for assim, com troca. Troca real. Então, eu nunca vi a televisão sem impedimento de contato físico por conta disso. Porque eu gosto desse contato. E lá eu também fazia alguns comentários, assim como todo mundo fazia, humano, normal, com ou sem amigos. E aí acaba que quando a gente, né, se sente ali igual ou reconhece o mesmo sentimento, acaba que a gente acaba falando também. Então, aconteceu muito de eu fazer um comentário ou outro sobre alguma X situação que ou um palestrante estava falando ou o dono do evento, e aí algumas pessoas se sentirem acolhidas e comentarem, dividirem também essas coisas. Então, aconteceu muito. Em todos os lugares que eu sentei, eu tive essa troca mínima de alguém se sentir, poxa, concordo com você, também percebi a mesma coisa. Então, tinha muito disso. Então, o networking lá estava muito propício para acontecer. Mesmo. Foi muito bacana. E eu tentei explorar todos os lugares assim da plenária, então não lotava muito fácil. Claro que isso, né, diante sobre o número de pessoas que frequentam, então eles pensam em tudo isso. Mas eu gostei muito disso. A equipe do Vibra, não sei se era tipo segurança, os funcionários da limpeza, não sei se é do Vibra ou do evento em si, né? Mas muito educados, muito solícitos. Uma moça da limpeza viu quando eu tava saindo da hora do almoço e eu tava, né, com bolsa, com o prato sujo que eu tava levando pra jogar no lixo. Ela viu que tava, foi toda solícita de falar, poxa, moça, vai jogar no lixo, deixa que eu jogo pra você. Então, eu gostei muito. A equipe foi 10 assim, os seguranças muito educados, muito prontos pra ajudar. Nenhum tava lá de mau humor ou com aquela cara de ai que pé no saco. E isso é muito bacana, porque essas equipes operacionais ditam muito o sentimento que a gente se mantém ali. Banheiros sempre limpos. Aliás, todo o ambiente, o tempo todo, estava tudo muito limpo, muito organizado. Isso eu tenho que levantar, porque é muito bacana. Eu acho que. Ah, e teve algumas palestras que eu, assim, amei. O do Kiso, eu confesso que eu me frustrei um pouco, mas eu não vou culpá-lo. Porque, querendo ou não, eu sempre ouço ele no RD. E no RD, toda palestra que ele dá é muito diferente uma da outra. Só que no Conexão, muitas pessoas não conheciam o RD. Inclusive, falei muito do RD, tentei muito vender ingresso
do RD. Mas eu vi que muitos não iam, então faz sentido ele repetir a última palestra que ele deu no RD lá. Só que, mano, eu quis. Então teve informações atualizadas, dados que ele mostrou na primeira palestra, ele não repetiu, ele mostrou mais atualizados esse ano, então eu gostei bastante. Para quem não sabe, a RD acontece todo novembro, né? Estamos em junho, então fez toda uma diferença. Mas gostei muito, ele é maravilhoso, ele é muito didático e ele fala muito baseado em dados, então, tipo, ele tem certeza daquilo que ele tá falando e eu gosto muito disso. E dá um norte muito bacana pra gente criar os nossos conteúdos. Eu gostei muito de ter conhecido a Tami, vou colocar fotinha dela aqui em algum lugar da palestra e etc. Achei que ela foi assim uma mulher incrível e ela falou coisas que eu acredito muito. Quando ela começou falando, se você vende pacote de posts, e ela colocou alguns exemplos, cara, eu me identifiquei muito, porque, calma, eu não vendo esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, na verdade eu detesto esse tipo de oferta. E eu vi muito disso. Eu não lembro se foi alguém que me mandou, mas eu vi que estavam ofertando isso. E já chegaram a me questionar, Priscila, por que que você não vende isso também? Porque é o que tá gerando grana. Falei, cara, não é nisso que eu acredito. Vender roteiro, vender pacote de posts. Uma coisa. Eu falo isso para os meus clientes quando a gente está ainda no momento comercial. Eu vendo o que faz sentido, que eu sei que vai funcionar. Eu não vou vender só para ganhar seu dinheiro, sabendo que aquilo não vai para frente. Eu só vendo aquilo que eu acredito que pode acontecer, que pode ter alguma mudança gradativa que você olhe, que você perceba, que é muito importante, né? Então, eu não gosto de vender qualquer coisa, eu não quero ganhar dinheiro a qualquer custo. Eu trabalho com o que eu acredito. E eu acho que isso faz muita diferença. Bom, dito isso, né, gostei dela, também gostei da Astrid, eu não conhecia a Astrid, mas eu amei. Ela fala sobre finanças de uma maneira muito gostosa para uma pessoa como eu que odeia finanças, e ela explicou por que que tem muitas mulheres que não gostam de finanças, se sentem inseguras quando falam sobre, quando pensam em cuidar do seu próprio dinheiro, e existe um porquê para isso, e ela falou sobre isso na palestra dela, que não tem como falar de finanças falando de igual para igual para homens e mulheres, porque estruturalmente não funciona de igual para igual e ela explicou isso e eu tô apaixonada por ela. Teve o Dado Schneider, que eu já tinha visto a palestra dele na RD, mas eu tenho quase certeza que eu perdi o começo, porque ele deu um começo de palestra muda que eu amei. Gênio, né? Ele estuda, ele é um pesquisador sobre gerações, então ele sabe do que ele tá falando. Então amei, assim, a palestra dele. A palestra do Erickson, que é o sócio fundador, né, da Plugicitários, o evento é da Plugicitários. Assim, amei a palestra dele, deu 3 passos práticos para você fazer acontecer. E são práticas que ele passa para os mentorados dele. Então ele já falou, se você seguir 2 ou todos os passos, funciona e faz sentido. Achei muito bacana, fiquei até feliz que eu sigo um deles, então não tô tão errada assim no que eu tô pensando pra mim e pra minha empresa, mas amei, ele foi muito prático, aliás, teve muitas palestras práticas. As palestras que eu não gostei realmente foram palestras de pessoas que não estavam preparadas para dar palestra. Porque a gente precisa reconhecer no que a gente é bom. E mesmo que a gente seja muito bom em alguma coisa, existe um preparo. Você precisa se preparar para aquilo. Então eu vi muito claramente pessoas que não estavam preparadas, mas eu não sou nenhuma professora de oratória, nenhuma profissional disso. Eu mesma, se eu fosse dar alguma, já dei algumas, mas é muito preparo antes, então, e nem sei se eu me preparei bem. Então, foi minha opinião, e eu não vou trazer aqui as que eu não gostei, porque eu não acho justo, já que eu não sou profissional voltada para essa área, mas exige um certo cuidado e preparo. E eu não senti isso de todos. Acho que, assim, 70% que palestraram faltou muito disso. Teve uma profissional que eu não gravei o nome, mas teve muitas que eu não gravei o nome, mas eu gostei, que já trabalhou como social com a Boca Andrade. Com a Boca Andrade é maravilhoso. A gente sempre mistura o nome da Bianca Andrade, né? Que é a Boca Rosa. Mas, enfim. Então, ela já trabalhou com ela explicou como funcionava. Inclusive, aquele print que vazou de plano de stories foi ela que tinha criado para a empresa, porque ela cuidava dela, cuidava da Boca Rosa Company e de uma outra marca lá que também é dela, que enfim, não lembro agora, mas ela que cuidava do social das 3 marcas, porque a própria Bianca também já é uma marca, né, já que ela é influencer. E aí eu achei isso surreal, assim, tipo, ela realmente foi uma palestra enriquecedora e ela falou muita coisa bacana sobre direcionamento, sobre o quão é importante você ter direcionamento. E ela deu algumas dicas muito legais, tanto de coisas que você precisa pensar para seguir,
quanto coisas que você não precisa se travar. Tipo, não é porque o seu cliente não quer aparecer de jeito nenhum, que não tem como você trabalhar. Ela trouxe exemplos. Também gostei muito de conhecer a Simone, que trabalha na mídia social do Duolingo. Já trabalhou com a Ponto Frio, com as Casas Bahia, com a do BK. Nossa, eu achei o case que ela trouxe de exemplos do BK maravilhoso. Eu achei sensacional. Acho que assim, mulher, pica das galáxias. Todo mundo deveria conhecer, admirar e prestigiar, porque ela é maravilhosa. Inclusive, uma oratória maravilhosa. A palestra dela foi incrível mesmo. E uma apresentação dinâmica que ninguém ficou cansado de ver, sabe? Dava pra perceber que tava todo mundo ligadaço. E aquela sensação que durou pouco. A sensação que a gente tinha com a Simone era essa. Assim como dessa outra social que, né, vai ter fotinhos aqui pra vocês se localizarem e conhecerem. Bom, fora isso, também teve. Ai, tava na ponta da língua outra pessoa aqui que eu ia citar e deixei passar. Deixa eu fazer uma segunda pausa aqui pra algo e eu lembro dela. Bom, teve mentorados que foram lá, né, palestrar e eu gostei muito, que eu achei muito bacana, falaram super, super bem, assim. De novo, como eu falei, também foi só crítica, porque eu sei me olhar, né? Você aponta um dedo, tem três apontados pra você e eu reconheço isso. Eu preciso ter essa humildade se eu quero ser uma profissional melhor e eu reconheço isso. Então, enfim, teve essas palestrantes que eu amei. Ai, teve outra depois da Simone que eu pirei. Ah, lembrei. Eric Shibata, da CIMED. Contou a história dele profissional, né? A trajetória. E eu achei demais, assim. E o mais bacana o que ele fez sobre a equipe. Eu sabia que eles já tinham contratado como sócio social do TikTok, que era para cuidar do TikTok das personas da CIMED, que é o João e a Carla, se eu não me engano, que é a esposa dele. Eu já sabia da história, que eles tinham contratado um menino que tinha viralizado uma página de padaria e eles pensaram, pô, se o cara é capaz de viralizar um perfil de padaria, se ele tiver grana, se ele tiver material, ele pode fazer muito melhor. E ele tá realmente fazendo um trabalho incrível. Eu soube dessa história uns anos atrás e ele tá lá. Inclusive, ele esteve lá no palco. O Eric deu espaço para ele dividir um pouco sobre ele. Claro que ele teve muito pouco tempo, mas ele também estava lá com outro colega do social que ajuda ele, porque, né, são duas pessoas, fora a marca da empresa. Mas eu achei muito bacana uma coisa que o Eric falou, e eu levo isso na vida, e eu sinto muito essa deficiência ainda quando a gente fala de cliente. Você contrata o profissional por conta da expertise dele, então dê liberdade para o profissional trabalhar a expertise dele. Ele falou muito sobre isso. A maioria do defeito das marcas, né, se é para apontar um erro, é que elas não dão liberdade para os profissionais atuarem e serem criativos. Porque a gente traz uma ideia inovadora e não é aprovada. A gente traz uma sugestão incrível e não é levada para frente. Então, assim como não existe você crescer sem tráfego pago hoje, é muito complicado você falar uma coisa dessa, tipo, fazer uma coisa dessa. E aí foi isso que a CIMED fez. A CIMED deu liberdade para trabalharem. O Eric tá me falando uma coisa que eu acho muito bacana. Se as marcas têm mania de pegarem pessoas que trabalharam com concorrentes. Se a CIMED tivesse feito isso com diretor criativo e de designer, era mais do mesmo. A gente vê na realidade. As marcas, as indústrias farmacêuticas são muito parecidas umas com as outras. E se você for olhar a CIMED é uma indústria farmacêutica cool. Isso é muito estranho e diferente. Mas ao mesmo tempo é muito bacana. Olha o nível de engajamento que elas têm. Se você for por tempo de mercado, ela tem um nível de engajamento muito maior do que muita marca velha de guerra. E o erro não tá na CIMED de fazer uma coisa nova. Eles não fizeram algo muito inovador. É claro que o primeiro passo foi contratar o Eric Shibata e assim, para quem não sabe, ele era designer de jatos, inclusive ele comentou que fez o design de 4 jatos pro Jack Chan, que ele era um grande fã e ele mostrou foto e tudo, achei muito legal. Então, olha que bacana, trazer um cara com essa expertise de jatos para trabalhar numa indústria farmacêutica. Mas eles foram inovadores, porque eles iam trazer uma cabeça nova. Ele ia se aprofundar, claro, no que eles estavam vendendo, leis que se aplicam, mas o mais bacana é que ele ia vir cru, ele não ia ficar pensando nas que já existem. E a maioria dos profissionais contratam pessoas que já têm expertise naquele mercado, porque aí ele vai saber. Eu até concordo em referente às leis, regras que se aplicam, porque pode ser que uma pessoa que não saiba, que nunca tenha trabalhado naquilo. Eu já trabalhei com marca voltada para a saúde, que eles vendiam produtos cirúrgicos, então eram diretos para médicos, hospitais.
e que se aplicava muito essa questão da lei, não podia publicar oferta, não podia, eu tive que estudar muito para trabalhar com eles, eu fiquei com eles 2 anos e meio. Então, assim, eu entendo que existe isso. Mas, gente, tudo se estuda, tudo se aprende. E a gente consegue fazer um trabalho bem feito sem correlacionar a marca com algum processo jurídico que seja. Não chega a esse ponto. Claro, depende do profissional que você contrata, mas se atentando a isso, tipo, você tá preparado que pode acontecer isso, você tem que ser responsável o suficiente para não chegar a esse ponto, que eu não quero atrelar minha marca a um processo perigoso, nananana. Acabou. Acertando isso certinho, deixando isso claramente nas cláusulas do contrato, não tem o que temer. E as pessoas não contratam. É uma deficiência que eu sinto também, que ele falou, que eu falei, cara, é verdade. Então foi outra palestra que eu, assim, amei muito e achei fantástico. O tema que ele abordou, as coisas que ele falou e como foi sensacional. Ontem eu também conheci. Caraca, eu não vou saber o nome dele agora. Vou até deixar o perfil dele aqui. A palestra dele também foi muito bacana. Ele falou muito sobre conteúdo, sobre coisas que a gente deve ou não fazer. E teve uma coisa que ele falou que me machucou um pouco, porque ele falou assim: não se faz mais conteúdo sentado numa cadeira em frente à câmera. E eu fiquei um pouco sentida, porque a maioria dos meus conteúdos são sentados na frente da câmera. Mas é claro que tudo que envolve o Podpree tá tudo certo, tem a licença poética para isso acontecer. Mas eu fiquei um pouco assim, eu acho que teve muitas palestras que se contradizeram, porque teve palestras que falaram grave, procure seu formato e quando você encontrar, explore ele, e quando ele estagnar, explore outros formatos. Eu ouvi muito isso, mas em contrapartida eu também ouvi muito de você precisa fazer mais do mesmo. Teve um palestrante que falou muito sobre isso, que é o influenciador. Você precisa ver o que funciona e replicar, cara. Tô falando para vocês copiarem o conteúdo do outro? Não, adapte para o seu formato. Coloque a sua identidade naquele conteúdo. Então, ele até deu exemplos de vídeos que estavam fazendo muito sucesso, com milhões de visualizações, e que ele replicou, né? Ele refez com a identidade dele, com o formato dele. Então, é possível, sabe? E assim, é como buscar referência. Mas, gente, se vocês forem fazer um vídeo que é muito parecido com a referência, menciona quem fez, quem criou e você viu e achou bacana. Menciona lá inspiração. Bacana, tá? Dá mérito a quem criou do zero e tudo mais. Ainda mais se você fizer tão parecido. Mas deram muitas dicas de conteúdos que já estagnaram, que não vale a pena mais você divulgar, como fazer gatilhos que funcionam ainda, que fazem sentido, que vendem acima de tudo. Deram dicas muito bacanas de como crescer perfil. Eu depois vou ver se eu faço um compilado de dicas bacanas que eu ouvi. Talvez eu traga no episódio que eu fiz com a minha amiguinha e talvez faça sentido até lá. Eu acho que sim. E a gente dividir essas coisas e tal. Mas enfim, foi isso. O que eu não gostei foi a forçada de barra com as mentorias e os cursos que eles oferecem. Eu acho que eles podiam ter feito isso de uma forma mais sutil, onde não incomodasse ninguém e eles conseguissem seguir com tanto com o evento, tanto com as vendas deles também, porque ia acontecer naturalmente, dependendo de como os conteúdos explorados iam ser feitos e davam para eles controlarem isso. Não dava para eles controlarem o que os palestrantes iam dizer, mas o conteúdo que ia ser falado e compartilhado dava para ser dito, dava para ter conversado e tal. Agora, dito isso, considerações finais, né? Volto ou não para a edição de 2026? Não sei, eu acho que tá meio explícito já, mas não voltaria. E assim, na verdade, comigo investindo eu não voltaria. Se fosse patrocinado, né? Se alguém me patrocinasse, eu voltaria. Eu veria, tipo, daria minhas segundas considerações, de repente foi muito comparativo, porque eu fui no RD, não sei. Mas por minha conta, minha responsabilidade, meu investimento, não. Eu prefiro explorar outros eventos ano que vem, de grande porte desse, tipo, de mais de um dia de duração. Então, eu prefiro ver outros, ver se faz sentido outros. Esse eu não voltaria ano que vem. Beleza, mas isso não significa que não foi proveitoso, tá, gente? Aproveitei muito o quanto pude. E acho que pude muito. Explorei o quanto eu pude, assim, que eu vi. E foi maravilhoso. Se vocês não conhecem ninguém que eu apresentei aqui, indico, vão atrás. São pessoas incríveis, admiráveis e têm um conhecimento absurdo.
e que realmente fazem diferença no nosso dia a dia. E eu quero muito aplicar os conselhos que eles deram, inclusive, a partir de hoje, né? Porque de nada vai valer todo o conteúdo que eu consumi se eu não colocar em prática. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não esperava que teria durado tanto. Eu não esperava, porque eu achei que eu seria mais sucinta, mas chegando lá eu vi que tinha muita coisa a ser explorada, eu vi que tinha muita coisa a ser dita. E eu gosto muito de trazer a verdade nua e crua pra vocês. Então, de coração, eu não queria ser negativa, eu não queria falar, meu Deus, não, e inclusive quero ressaltar, frequente eventos da sua área. Eu nem vou falar especificamente, mas ai, mas tem uma cócega, um finetinho que o Conexão me ajudaria. Então vá. Vá porque vai valer a pena. Vai valer o seu investimento. Eu só não recompraria. É porque não valeu o meu investimento? Não. É porque eu já vi que é só um braço da minha empresa. E eu posso, com o que eu adquiri lá, eu posso explorar e aplicar. E ano que vem explorar talvez um outro tipo de evento. Então, não é tão negativo quanto parece. É só uma percepção da minha opinião sobre tudo. Eu também tenho coisas negativas para falar da revista, para deixar claro, mas eu realmente, não só por ser embaixadora, é um evento que pensa realmente em tudo. Desde o primeiro evento eu tive essa sensação e ainda me sinto nessa sensação hoje. Mesmo depois de anos, mesmo depois da mudança de Floripa para São Paulo deles, eu tenho essa sensação carregada até hoje dentro de mim. Então, é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês comentem. Você já foi no Conexão Social Media? Você gostou de ter ido? Vai todos os anos? Se você só foi uma vez, não voltou por quê? Porque concorda com o que eu falei ou foram outras coisas? Ou foi grana mesmo e aí não pôde voltar? Me conta nos comentários que eu quero muito saber. Se inscreve no meu canal para receber notificações de quando tiver episódio novo do Pode Pri. E é isso, um cheiro da Pri.